O guardanapo estava dobrado em forma de cisne. Eu olhei para ele durante uns 30 segundos antes de qualquer coisa acontecer. O garçom tinha posicionado sobre o prato vazio com aquele gesto de quem faz isso 200 vezes por semana, sem pensar. E a dobra ficou perfeita assim mesmo, sem esforço. O pescoço inclinado, as asas levemente abertas, o equilíbrio absurdo de algo que parece prestes a voar, mas está completamente imóvel. O restaurante tinha aquela temperatura controlada que parece artificial demais, nem fria nem quente, só calibrada, e as velas nas mesas ao redor projetavam uma luz âmbar que tornava tudo levemente irreal, como se o ambiente inteiro tivesse sido montado para uma fotografia e não para uma conversa de verdade. As taças de vinho nas mesas vizinhas tinham aquele brilho específico que vem de cristal lavado à mão, não de máquina, e a música que tocava era baixa o suficiente para que você percebesse que havia música sem conseguir identificar o que era. Ao meu lado direito estava sentado o cunhado, Hélio. À minha esquerda, a sogra, Dona Arlete. Na cabeceira oposta, o sogro, seu Lúcio, o único que ainda não tinha me olhado nos olhos desde que nos sentamos. E em frente a mim, com os cotovelos apoiados na borda da mesa e um sorriso que ela achava que parecia sincero, estava Viviane. Renato Figueiras, 42 anos, procurador federal, Brasília, Distrito Federal. Eu sei que isso soa seco, mas há coisas que a gente aprende a dizer de forma seca quando passou os últimos 8 meses aprendendo que palavras bonitas custam caro. O Antiquários fica no Lago Sul, a uns 40 minutos do centro quando o trânsito coopera. Eu escolhi esse restaurante em 2017 para o aniversário de 2 anos do nosso casamento. Escolhi esse mesmo restaurante em 2019 para o aniversário dos nossos 4 anos. Escolhi esse restaurante hoje, uma terça-feira qualquer de outubro, porque era o único lugar em Brasília onde eu tinha certeza de que Viviane não faria uma cena. Não porque ela respeitasse o lugar, porque ela queria ser vista como alguém que respeita lugares assim, e porque eu precisava que ela não fizesse uma cena até o momento certo. O garçom perguntou se podíamos começar pelas bebidas. Hélio pediu um espumante sem perguntar para ninguém. Dona Arlete disse que queria água com gás. Seu Lúcio não respondeu. Viviane olhou para mim com os olhos que ela usa quando quer que eu tome uma decisão em público para ela poder avaliar depois, em privado, se foi a decisão certa ou a errada. Eu pedi uma água mineral sem gás e devolvi o cardápio ao garçom. E então olhei para o cisne de guardanapo outra vez. Há uma coisa que procuradores aprendem cedo, ou deveriam aprender. O processo não é o momento da sentença. O processo é tudo que vem antes. A sentença é só a formalidade que organiza o que já foi decidido na instrução. Quem confunde os dois perde a causa antes de sentar à mesa. Eu levei anos entendendo isso no contexto profissional e estranhamente não apliquei ao contexto pessoal até o momento em que não havia mais como evitar. Eu levei 8 meses para aprender isso sobre o meu próprio casamento. Antes disso, eu era o homem que acreditava em Viviane de um jeito que, se eu tivesse aplicado ao meu trabalho, teria sido demitido por incompetência. Há uma ironia específica em ser procurador federal e ter passado 6 anos sem ver o que estava acontecendo dentro da própria casa. Não uma ironia cruel, o tipo que outras pessoas usam para diminuir, porque ninguém é analista da própria vida da mesma forma que é analista de um processo. A cegueira do envolvimento pessoal não é burrice. É a mesma razão pela qual médicos não deveriam fazer o próprio diagnóstico, engenheiros não deveriam revisar o próprio projeto sem um segundo par de olhos, e procuradores não deveriam atuar em casos onde têm interesse direto. A proximidade deforma a perspectiva de uma forma que nenhuma inteligência, por maior que seja, consegue compensar completamente. Eu sabia disso tecnicamente. Levei tempo para entender que sabia isso tecnicamente e não o estava aplicando em nenhuma dimensão que importava. O que a carreira de procurador me deu, no entanto, foi o instrumental. Não a visão. Essa veio da atendente do cartório e chegou tarde e foi suficiente, mas o instrumental para saber o que fazer com a visão quando ela finalmente chegou. Há uma diferença entre receber uma informação e saber o que fazer com ela. A maioria das pessoas recebe informações o tempo inteiro e não sabe o que fazer com elas além de sentir. Sentir é necessário, mas sentir sem instrumento não resolve. Produz movimento sem direção, que é outra forma de permanecer no mesmo lugar.
O procurador em mim, assim que a atendente do cartório desligou o telefone, foi o que organizou os fatos em sequência, classificou por relevância, mapeou as lacunas de informação e definiu que as lacunas precisavam ser preenchidas antes de qualquer ação. O marido em mim ficou parado na calçada com o sol de fevereiro no rosto, processando que a pessoa com quem dividia cama, refeições e planejamento de futuro havia tentado vender meu apartamento para o irmão dela sem me dizer nada. Esses dois estados coexistiram durante uns 3 minutos. Depois, o segundo cedeu espaço para o primeiro, não porque eu fosse frio, mas porque fui treinado durante anos para entender que emoção sem estrutura produz erros processuais que não podem ser desfeitos. Um erro processual na vida pessoal funciona exatamente como um erro processual numa causa. Ele não desaparece porque você estava com razão. Ele permanece, cria precedente e às vezes é o que a parte contrária usa para reverter uma decisão que deveria ser sua. Eu não queria perder por erro processual. Nos conhecemos numa audiência pública sobre regularização fundiária no Ministério do Desenvolvimento Regional, em março de 2015. Ela trabalhava no cerimonial de uma das empresas convidadas, uma construtora do Goiás que tinha interesse no processo de regularização de lotes periurbanos no DF. A voz dela tinha aquela cadência específica de quem cresceu ouvindo o pai fazer negócios à mesa do jantar. Uma cadência que é simultaneamente confiante e calibrada, que não empurra, mas também não recua. Ela sabia como se mover num ambiente formal, sem parecer desconfortável, sem aquela rigidez de quem está atuando um papel e sem aquela desenvoltura excessiva de quem tenta parecer mais à vontade do que está. Eu notei isso antes de notar qualquer coisa física. Depois notei tudo o mais. Conversamos durante o coffee break do primeiro intervalo. Havia uma mesa com salgadinhos que ninguém tocava porque ninguém queria parecer que estava ali pela comida, e ela estava bem perto dessa mesa com um copo de suco de laranja e a postura de quem não precisa da aprovação de mais ninguém na sala para ocupar o espaço que está ocupando. Eu me aproximei primeiro, o que não era o meu hábito em eventos profissionais. Perguntei qual empresa ela representava. Ela respondeu com o nome da construtora e em seguida me devolveu a pergunta, que é o movimento social correto naquela situação. E eu disse que era servidor público federal. Não o cargo específico, não o órgão, só servidor público federal. Ela não perguntou mais sobre o cargo. Não era o tipo que vasculha credencial na primeira conversa. Ou assim eu achei. Namoramos por 1 ano e 8 meses antes de qualquer conversa sobre casamento. Eu tinha aprendido, ao longo dos anos anteriores, a não apressar esse tipo de decisão. Meu primeiro relacionamento sério tinha durado 4 anos e acabado no momento em que fui nomeado para o cargo e a outra pessoa entendeu o que aquilo significava em termos práticos de agenda, de prioridade, de modo de vida. A mudança na dinâmica foi rápida demais para ser absorvida de forma saudável por nenhum dos dois, e o que ficou depois foi a clareza de que certos tipos de incompatibilidade só aparecem quando a vida real começa, não quando você está namorando nos fins de semana. Desde então, eu tinha um hábito que minha mãe chamava de paciência e que meus colegas do escritório chamavam de frieza. Eu observava antes de decidir e quando decidia, a decisão era firme o suficiente para não precisar ser revisitada a cada contratempo. Com Viviane, observei por 1 ano e 8 meses e o que vi foi suficiente para decidir. Ela era inteligente de um jeito prático, não acadêmico. Sabia ler uma sala, sabia quando recuar e quando insistir. Tinha aquele tipo de memória afetiva precisa que lembrava do dia em que eu tinha mencionado de passagem que gostava de café coado forte e que 3 semanas depois comprou uma cafeteira italiana de alta pressão sem que eu tivesse pedido e deixou sobre o balcão da cozinha sem comentário, como se sempre tivesse estado lá. Não era manipulação, era atenção. Ou pelo menos era isso que parecia. Ela também sabia fazer perguntas que não pareciam perguntas. Não o tipo de interrogatório que expõe uma curiosidade excessiva e deixa o outro em posição de defesa, mas aquele tipo de interesse que é ao mesmo tempo coleta de informação e demonstração de que você importa o suficiente para ser conhecido. Em algum momento dos primeiros meses, ela entendeu que eu tinha patrimônio. Não pelo que eu disse, porque eu disse pouco sobre isso, mas pelo que eu não disse. Pelo apartamento no sudoeste que era grande demais para um salário médio e pequeno demais para ser ostentação,
pela viagem que eu paguei sem calcular em voz alta, pelo modo como eu respondia perguntas sobre finanças sem a ansiedade que costuma vir de quem não tem folga. Ela soube, mas não mudou o comportamento de uma forma que eu reconhecesse na época como uma mudança deliberada. Só depois, com a distância que vem de saber, é que eu pude ver onde o eixo tinha se deslocado ligeiramente e o que esse deslocamento significava sobre o que ela havia decidido que eu era. Casamos em novembro de 2016 no clube da família dela em Anápolis. A cerimônia foi grande, maior do que eu teria escolhido se a escolha fosse exclusivamente minha, com 180 convidados, sendo que eu conhecia pessoalmente talvez 40. Mas eventos de família para a família Carvalho eram uma forma de afirmar posição social num ambiente onde posição social ainda era medida pelo número de pessoas que apareciam quando você chamava, pela qualidade do espumante e pelo tamanho do buffet, pela lista de quem estava lá e de quem tinha sido convidado, mas não veio. Eu entendia isso como parte do contexto cultural em que ela cresceu, não como um problema em si. Era o mundo dela, e eu estava entrando nele com consciência de que era diferente do meu. A família dela é do interior do Goiás. Anápolis, para ser exato, a cidade a 55 quilômetros de Goiânia, que cresceu por conta do polo farmacêutico e da posição logística estratégica entre a capital goiana e Brasília. O pai, seu Lúcio, tinha construído uma distribuidora de material de construção a partir de uma ferramenta que importou de São Paulo nos anos 80, e ao longo de 3 décadas tinha transformado aquilo numa empresa com 18 funcionários fixos, 2 galpões na saída norte da cidade e um ponto de revenda em Leopoldo de Bulhões que gerenciava o escoamento para os municípios menores da microrregião. Era o tipo de empresa que existe em todas as cidades médias do interior brasileiro. Não espetacular, não visível além do próprio raio de atuação, mas sólida, construída com inteligência prática e uma tolerância ao risco calibrada por décadas de experiência com fornecedores difíceis e clientes que pagavam a 30 e 60 dias quando podiam. A mãe, Dona Arlete, era a mulher que gerenciava tudo nos bastidores fingindo que não gerenciava nada. Ela tinha aquela competência discreta das mulheres de uma certa geração do interior do Goiás que aprenderam que a influência mais duradoura é a que não precisa ser anunciada para funcionar. Ela conhecia os fornecedores pelo nome e pelo apelido. Ela sabia exatamente o que entrava e saía dos galpões sem precisar olhar para o relatório. Ela gerenciava as relações com os funcionários com uma amabilidade que era genuína, mas que nunca cruzava o limite que separa a amabilidade de autoridade, porque ela sabia que cruzar esse limite é o que faz a autoridade deixar de funcionar. O seu Lúcio era o rosto público. A Dona Arlete era a estrutura que fazia o rosto público funcionar. Hélio era o filho mais velho, sócio do pai desde os 26 anos, com uma personalidade que eu descreveria como competente dentro de um raio muito específico de situações e que se tornava imprecisa e instável à medida que as situações saíam desse raio. Dentro da distribuidora, ele era eficiente porque o ambiente era familiar e as regras eram conhecidas há décadas. Fora da distribuidora, tinha aquela tendência de pessoas que cresceram protegidas por uma estrutura maior de tomar decisões com a confiança de quem acha que a estrutura vai absorver o erro, que não há consequência que a família não possa aparar. Me tratou com cordialidade funcional durante o noivado e o início do casamento, e eu correspondi com o mesmo registro porque não havia razão para mais. Éramos cunhados por circunstância, não por afinidade, e esse tipo de relação funciona melhor quando cada um respeita o espaço do outro sem tentar tornar a coisa maior do que é. A irmã mais nova, Cássia, vivia em Goiânia e raramente aparecia nas reuniões de família. Era a única da família que eu genuinamente gostava, porque era a única que parecia ter feito as pazes com o fato de que as expectativas que os outros tinham dela não eram as expectativas que ela tinha de si mesma, e que ter feito essa escolha valia o custo do atrito que gerava. Cássia tinha montado uma loja de artesanato e decoração no setor Bueno que era pequena, mas funcionava bem, e ela tocava com uma energia que a família chamava de teimosia, mas que eu, no meu registro particular, reconhecia como a energia de quem encontrou o espaço certo para o que sabe fazer. Viviane era a filha do meio. A mais bonita dos 3,
no sentido que as famílias do interior entendem por beleza, não apenas o aspecto físico, mas o conjunto, a compostura, a capacidade de representar a família num ambiente externo, sem comprometer a imagem que a família construiu de si mesma ao longo de décadas. Ela tinha estudado comunicação em Goiânia e vindo para Brasília com a segurança de quem sabe que o pai paga a conta até o momento em que não precisa mais, e com a certeza que ela nunca verbalizou, mas que estava presente nos gestos, de que Brasília era o nível adequado para uma mulher com as capacidades dela. Eu não a subestimei. Esse é o ponto que preciso deixar claro antes de continuar, porque, do contrário, essa história fica com um sentido diferente do que ela tem. Eu não a subestimei. Eu a amei de forma real e deliberada, com a mesma atenção que coloco nas coisas que me importam, e a diferença entre amar e subestimar é que no amor você coloca a guarda baixa como ato consciente, não como descuido. Eu coloquei a guarda baixa porque estava dentro de uma relação que eu escolhi, e dentro daquela escolha eu apliquei a confiança que a relação pedia. O que eu subestimei foi diferente. Eu subestimei o quanto ela me subestimava a mim. E essa é uma diferença que demora para aparecer porque ela não aparece nos momentos de crise. Ela aparece nos momentos banais, naqueles dias que não tem nada de especial e onde a forma como a outra pessoa te trata quando não há plateia é o único dado verdadeiro disponível sobre o que ela pensa de você quando a plateia não está presente. No primeiro ano, havia detalhes que eu processava, mas deixava passar. Viviane tinha o hábito de apresentar minhas realizações para a família dela com um tom que era levemente possessivo, como se o fato de eu ter conseguido alguma coisa fosse uma extensão do bom gosto dela em me escolher, como se as conquistas do marido funcionassem como uma evidência retroativa da qualidade da mulher que o escolheu. Isso em si não seria problema. Muitas pessoas constroem a identidade do casal a partir de uma lógica de projeto conjunto, onde as conquistas de um são vitórias dos dois, onde o que cada um é individualmente contribui para o que ambos são como unidade. Não há nada de errado nisso. O que me incomodava, e que eu nomeei para mim mesmo, mas não para ela, era a diferença entre o modo como ela me descrevia para a família e o modo como me tratava quando estávamos os dois a sós. Para a família, o marido bem-sucedido, o servidor federal, o homem que tinha uma carreira sólida numa das carreiras jurídicas de maior prestígio do serviço público brasileiro, o marido que era tudo o que ela havia dito que seria quando disse que ia para Brasília tentar a vida. Na nossa sala, na cozinha, no quarto, o homem que precisava ser lembrado de que estava atrasado para um compromisso dela, que preferia livros a festas, que achava que os planos de fim de semana deviam ser negociados e não decretados, que não sabia dar presentes com a frequência que ela considerava adequada, que passava tempo demais no escritório e não o suficiente nas jantas de família em Anápolis, que tinha um jeito de reagir a situações que ela descrevia como frio, quando o que ela chamava de frio, eu chamava de cuidado. Isso não é um crime. É uma incompatibilidade que pode ser trabalhada se ambas as partes tiverem interesse em trabalhar e honestidade suficiente para dizer o que está incomodando. Eu tentei trabalhar por 6 anos, com a paciência que tenho, que é real, mas que tem limites que eu não soube ver no tempo certo e que, de qualquer forma, teria sido difícil de ver de dentro. O segundo sinal foi em 2018, quando ela propôs a transferência do apartamento do Sudoeste para o nome dela como forma de proteger o bem de eventuais ações contra a minha carreira. A argumentação era plausível, porque carreira no Ministério Público Federal, especialmente em áreas que envolvem investigação de irregularidades em contratos e concessões, é uma carreira susceptível a ações de improbidade que, mesmo quando infundadas, podem gerar bloqueios de bens enquanto tramitam. Eu conhecia colegas que haviam feito movimentações parecidas, com esposas ou com outras estruturas de proteção patrimonial. Conversei com meu advogado, que disse que a operação era legal e que, dadas as condições do regime de comunhão parcial de bens do nosso casamento, o bem pré-nupcial permaneceria tecnicamente pré-nupcial, independentemente do registro. Eu assinei os documentos. O que não vi, e que só vi depois com o contexto completo, é que o argumento defensivo era apenas o idioma. A decisão tinha outra lógica por baixo, uma lógica que não precisava ser consciente para funcionar.
Se o bem está no meu nome, eu controlo o bem, e controlar o bem é controlar uma parte da segurança que independe de você. O terceiro sinal foi em 2021, uma conversa sem grande peso, numa tarde de domingo, em que eu mencionei que havia uma possibilidade de pedido de transferência para a unidade de São Paulo. Não era uma decisão tomada. Era uma possibilidade entre outras que eu estava considerando porque o trabalho em São Paulo era mais intenso e mais desafiador do que o de Brasília naquele período, e desafio ainda era algo que me movia e que eu precisava para não estagnar. A reação de Viviane foi desproporcional. Ela entendeu o comentário como uma ameaça a uma estrutura de vida inteira, como se a menção de uma possibilidade fosse equivalente a uma decisão já tomada e comunicada de forma cruel. A briga que se seguiu foi grave o suficiente para durar 3 dias sem resolução real, com uma intensidade que eu não tinha visto antes nos 5 anos de casamento e que deixou um resíduo que nenhum dos dois nomeou, mas que ficou presente durante as semanas seguintes. 3 semanas depois, eu vi no extrato bancário um débito automático para uma seguradora que eu não reconhecia imediatamente. Quando fui verificar, descobri que era o prêmio mensal de um seguro de vida contratado recentemente, cujo segurado era eu e cuja beneficiária era Viviane. O prêmio era debitado com o nome da seguradora no extrato, não com a descrição do produto, o que significava que eu não o teria identificado rapidamente numa leitura normal. O seguro tinha sido contratado 3 semanas antes, nas semanas seguintes à briga. Não fiz nada com essa informação. Registrei. Seguimos. Aqui é onde o paralelismo fica necessário, porque o que acontece numa terça-feira de outubro, num restaurante do Lago Sul, só faz sentido completo se você entender o que aconteceu numa segunda-feira de fevereiro, 8 meses antes, num cartório do setor comercial sul de Brasília. Fevereiro, segunda-feira, 16h40 da tarde. Eu estava saindo de uma reunião no Ministério da Fazenda que tinha durado 40 minutos além do planejado por conta de uma questão técnica sobre marcos regulatórios de concessões que ninguém havia antecipado na pauta. Estava calculando mentalmente se daria tempo de passar pelo escritório antes de ir para casa quando o celular tocou com o número do cartório onde tínhamos registrado o imóvel do Sudoeste. Um apartamento de 140 metros quadrados num edifício da W3 Norte que eu comprei em 2012 com o meu dinheiro da minha economia acumulada ao longo de 7 anos de salário de procurador, que naquela época ficava inteiro comigo, porque eu não tinha custo de família, nem hábito de gasto fácil. Um imóvel que eu escolhi porque estava bem localizado, bem construído, num edifício dos anos 90 que tinha passado por reforma estrutural completa, com o acabamento interno que eu havia feito à minha escolha ao longo do tempo. Esse apartamento tinha ficado registrado em nome de Viviane em 2018, como eu descrevi antes, e ao longo dos 4 anos seguintes tinha ficado lá, parte do cenário da vida que construímos juntos, sem que eu tivesse razão para pensar nele de forma diferente do que pensava em qualquer outro elemento daquela vida. A atendente do cartório disse que havia um movimento de procuração no imóvel que ela precisava confirmar comigo, porque meu nome aparecia como segundo titular de um usufruto vitalício, e a procuração apresentada não trazia minha assinatura autorizando a transferência plena para um terceiro. Eu parei no meio da calçada, pedi para ela repetir. O que ela descreveu nos 2 minutos seguintes foi a estrutura jurídica de uma transferência que Viviane tinha tentado executar sem me avisar. Um contrato de compra e venda com um comprador que eu nunca tinha ouvido falar, preparado por um escritório de advocacia de Anápolis que eu também nunca tinha ouvido falar, usando uma cláusula de dispensa de outorga conjugal que não se aplicava ao caso porque o imóvel tinha sido adquirido antes do casamento e, portanto, os direitos sobre ele eram pré-nupciais independentemente de qualquer registro posterior e porque o usufruto vitalício que constava em meu favor estabelecia um limite ao domínio pleno que invalidava a dispensa. O comprador era Hélio, o irmão dela. Havia um valor de compra estipulado no contrato. Era 23% abaixo do valor de mercado real, conforme a avaliação do próprio cartório para fins de ITBI.
A atendente disse que o cartório tinha retido a documentação para análise porque havia uma inconsistência no histórico de aquisição que precisava ser verificada antes do registro. Me agradeceu pela paciência e disse que entraria em contato assim que a equipe técnica tivesse uma resolução. Fiquei parado na calçada mais uns 2 minutos depois de desligar. O sol de fevereiro em Brasília bate de um jeito que não tem sombra possível em certas horas, e eu estava sem óculos escuros porque tinha saído rápido da reunião. Fechei os olhos por um momento e fiz aquilo que aprendi a fazer diante de qualquer fato que chega com peso demais para ser processado em tempo real. Organizei. Peça recebida. Teor. Tentativa de alienação de bem pré-nupcial sem autorização do titular originário. Modus operandi. Procuração fraudulenta combinada com cláusula de dispensa incorretamente aplicada. Executor, cônjuge. Beneficiário, irmão da cônjuge. Instrumento, cartório de Brasília, escritório de advocacia de Anápolis. Valor de compra, 23% abaixo do mercado, o que indica que a intenção não era transação comercial, mas transferência patrimonial entre partes relacionadas com aparência de compra e venda. Abri os olhos. Voltei para o escritório, fechei a porta da minha sala e liguei para meu advogado pessoal, que não era o mesmo dos casos profissionais, porque essa separação de esfera sempre me pareceu prudente. Passei 45 minutos explicando o que tinha ouvido. No final da conversa, ele disse 2 coisas. A primeira, o cartório tinha razão em reter, e a análise técnica provavelmente resultaria na devolução dos documentos sem registro, porque a falha era substantiva o suficiente para ser identificável sem dificuldade. A segunda, se eu quisesse, poderia apresentar impugnação imediata, recuperar o bem em 30 a 45 dias por decisão liminar e iniciar processo de separação com fundamento em infidelidade patrimonial. Eu disse que queria pensar, e pensei durante 8 meses, não porque fosse fraco, não porque ainda amasse Viviane da forma que amei em 2015, embora houvesse um resíduo daquilo que não desaparece facilmente apenas porque você decide que deveria desaparecer, mas porque há uma diferença entre reação e resposta, e eu precisava entender o tamanho real do que estava diante de mim antes de decidir qual instrumento usar e em que momento usá-lo. A reação imediata teria sido juridicamente correta. Impugnação naquela semana, confronto naquele final de semana, separação iniciada em março. Eu teria tido a razão do meu lado, mas teria tido apenas o apartamento. A resposta precisava de mais tempo, porque a pergunta que eu precisava responder não era só sobre o apartamento. A pergunta era: isso é um episódio isolado ou é um padrão? E se for um padrão, qual é o tamanho real do problema? Aqueles 8 meses foram uma instrução processual aplicada à vida pessoal. Eu continuei morando com ela, continuei jantando com ela, continuei respondendo mensagens de bom dia da família no grupo do WhatsApp que a dona Arlete administrava com a regularidade de alguém que entende que presença constante é também uma forma de controle suave. Participei da reunião de família no aniversário de seu Lúcio em abril, em Anápolis, onde fui cordial com Hélio de uma forma que exigiu um esforço que ele não sabia que estava sendo feito. Esse dia merece um parágrafo separado, porque foi o dia mais custoso dos 8 meses, não pelo que aconteceu, mas pelo que eu sabia enquanto acontecia. O aniversário de seu Lúcio era num sábado. Nós viemos de Brasília na sexta à noite, chegamos à casa da família em Anápolis por volta das 21 horas, e dona Arlete tinha preparado um jantar de boas-vindas que era simples, mas feito com aquele cuidado específico que ela colocava em tudo que tinha função social, aquela distinção que ela nunca perdia entre o que é feito para ser consumido e o que é feito para ser visto sendo consumido. Havia macarrão ao sugo que ela tinha preparado com tomate fresco, não de caixa, e seu Lúcio tinha aberto um vinho que ele comprou em Goiânia numa viagem anterior, não caro, mas decente o suficiente para marcar que a visita era especial. Hélio estava sentado à mesa do jantar quando chegamos. Ele levantou para nos receber, me deu um abraço no estilo do interior, que é ao mesmo tempo caloroso e protocolar, aquele abraço com tapas nas costas, que funciona como uma sinalização de masculinidade afiliativa, mas que não tem profundidade real por baixo. Eu correspondi com a exata intensidade com que ele me abraçou, nem mais nem menos,
porque espelhar a intensidade do outro naquela situação específica é a forma de não dar informação sobre o seu estado interno enquanto parece estar sendo completamente transparente. Eu sabia naquele momento o que ele havia tentado fazer. Não o exato montante. Meu advogado ainda estava no processo de levantamento bancário completo naquele ponto de abril. Mas eu sabia que o apartamento havia sido tentado transferido para o nome dele. Eu sabia que havia dinheiro saindo da conta compartilhada em direção a uma conta que era dele. Eu sabia pelos primeiros documentos que meu advogado havia levantado que ele estava no centro do arranjo, não como coadjuvante, mas como beneficiário principal com o envolvimento na execução. E ele estava me abraçando com tapas nas costas e dizendo que estava bom me ver. Passei as 4 horas seguintes naquele jantar, sendo o genro adequado. Fiz perguntas sobre a distribuidora. Ouvi as histórias que seu Lúcio contou sobre o início dos anos 90, quando o negócio ainda era pequeno e dependia inteiramente da fidelidade de 2 ou 3 clientes grandes para fechar o mês. Concordei com a avaliação de Hélio sobre a expansão do mercado de construção civil no entorno de Goiânia, que era uma avaliação razoável em termos de leitura de mercado, mesmo vindo de quem era. Cometi o equívoco de elogiar o macarrão de Dona Arlete mais de uma vez, o que ela recebeu com o prazer de quem raramente ouve o específico quando deveria e que a fez completar o jantar num estado de satisfação leve que tornava a sala um pouco menos tensa do que poderia ser. No dia seguinte, o aniversário em si foi um almoço com 40 pessoas no clube da família, onde passei de mão em mão pelo circuito de parentes e amigos que eram de seu Lúcio e que me cumprimentavam com a combinação de respeito e avaliação que os ambientes do interior reservam para o marido da filha, que foi estudar fora e voltou casada com um federal. Há uma categoria específica de olhar que esses ambientes têm para mim. Não é desconfiança, não é inveja, é algo como uma calibração contínua, uma medição de se o tamanho do homem justifica o espaço que o homem ocupa na família. Hélio estava circulando pelo almoço no modo dele, que era o de quem pertence ao ambiente e quer que todo mundo saiba que pertence, aquela desenvoltura de filho mais velho em território da família que é simultaneamente confortante para os que conhecem e levemente excessiva para quem consegue ver de fora. Numa certa hora da tarde, fomos parar os dois na beira da piscina enquanto os outros estavam no salão. Era um desses momentos de fissura que os eventos grandes criam naturalmente. A maioria das pessoas está num lugar, alguém vai buscar uma coisa em outro lugar, outra pessoa estava passando no corredor e, de repente, você está os dois sem plateia. Ele disse com a naturalidade de quem não está pensando em nada específico que Viviane estava feliz ultimamente, que parecia que as coisas entre nós estavam indo bem. Eu disse que estava ótimo, sim. Ele disse que era bom ouvir isso porque ele se preocupava com ela, como o irmão mais velho se preocupa. Eu disse que eu entendia essa preocupação. Ficamos um momento em silêncio olhando para a piscina, onde 2 primos mais novos estavam jogando alguma coisa que envolvia uma bola de espuma e muito barulho. Depois ele foi buscar mais suco e eu voltei para o salão. Foi isso. 40 minutos mais tarde, estávamos de volta à conversa coletiva. No dia seguinte voltamos para Brasília, mas aquele momento na beira da piscina ficou comigo durante semanas. Não pela conversa em si, que não tinha nada de revelador, mas pela qualidade específica do que é estar num espaço com alguém que tentou fazer o que ele tentou fazer, que não sabe que você sabe e que está sendo cordial com você porque acha que a cordialidade é segura. Há uma dissonância cognitiva que esse tipo de situação produz que eu não encontrei descrita em nenhum livro de psicologia com a precisão que a experiência tem. É como ouvir 2 idiomas simultâneos onde um diz uma coisa e o outro diz o oposto, e você tem que processar os dois sem deixar que nenhum vaze para o rosto. Apareci no casamento de uma prima de Dona Arlete em junho, em Goiânia, onde fiquei à mesa com a família por 4 horas, sendo exatamente o genro que se esperava que eu fosse. Fiz tudo o que o meu papel no enquadramento que eles tinham construído exigia. O custo disso não era o que as pessoas imaginam quando imaginam esse tipo de situação. Não era a raiva contida que é a imagem fácil, o marido com o queixo travado segurando o que quer dizer. Raiva contida é cansativa, mas é gerenciável. O que aquele período exigiu de mim foi mais específico, foi a manutenção de um estado de atenção dupla que não pode ser desligado. Você continua funcionando normalmente em todas as dimensões visíveis.
trabalho, convivência, rotina, enquanto uma parte da mente está permanentemente catalogando, registrando e avaliando o que está à sua volta com um critério diferente do que usava antes. É como ouvir uma conversa em 2 idiomas ao mesmo tempo. Você processa os dois, mas o esforço de processar os dois juntos é maior do que processar qualquer um separadamente. Havia dias em que Viviane era exatamente quem ela havia sido antes. A mulher que eu havia conhecido em março de 2015, numa audiência que os dois tínhamos esquecido ao final da tarde, porque o que ficou foi a conversa que aconteceu depois, no café de frente ao ministério, onde ela sugeriu irmos, porque a reunião terminara mais cedo que o esperado, e havia um espaço de tempo que precisava ser preenchido com alguma coisa. Naqueles dias, eu precisava de uma disciplina que não é natural, a de não deixar que a realidade de quem a pessoa ainda era em alguns momentos cancelasse a realidade do que ela havia feito. As duas coisas eram verdadeiras ao mesmo tempo. O problema é que nossa mente tende a escolher a que custa menos. A rotina ajudava. Casos no escritório, audiências, pareceres, reuniões com a equipe. O trabalho de procurador tem uma qualidade que eu aprendi a valorizar especialmente naquele período. Ele exige que você lide com o que existe como dado, não com o que deveria existir. Um auto de infração é o que é. Uma cláusula contratual diz o que diz. O espaço para interpretação existe, mas é delimitado pelo texto e pelo histórico. Quando você sai do trabalho e entra em casa, e em casa há uma outra forma de dado, um dado humano, complexo, afetivamente carregado, o treinamento de ler o que existe como é, sem o que você queria que fosse, é uma ferramenta. Não uma ferramenta agradável, mas uma ferramenta. Em julho, meu advogado me ligou para informar que o trabalho de levantamento do histórico bancário estava completo e que havia uma coisa que ele precisava que eu soubesse antes de avançar. A voz dele tinha aquele tom que advogados usam quando vão dizer algo que o cliente não vai gostar de ouvir, mas que precisa ser dito de forma clara para que o processo não seja prejudicado por ausência de informação. Ele disse: "Renato, o que encontramos aqui não é um ato isolado de desespero ou um momento de má decisão. É um padrão com duração, com lógica interna e com múltiplas camadas. Isso não muda o que você pode fazer juridicamente, mas muda o que você deve esperar da outra parte como postura de negociação. Uma pessoa que age de forma estruturada ao longo de 18 meses não vai aceitar de forma simples quando o padrão for nomeado." Eu disse que sabia disso. Ele disse que sabia que eu sabia, mas que precisava ouvir de mim confirmado, porque a diferença entre saber e estar preparado para o que saber implica é uma diferença que ele precisava verificar antes de continuar. Disse que estava preparado. E ele disse: "Então falta só o momento." E enquanto fazia tudo isso, aparentemente presente, aparentemente indiferente, meu advogado foi desmontando, camada por camada, a estrutura que Viviane e Hélio tinham montado. O que encontramos foi mais do que o apartamento do Sudoeste. Havia uma conta conjunta que ela tinha usado para transferir ao longo de 18 meses valores menores que o limite de rastreamento automático nos sistemas de monitoramento bancário. R$300 aqui, 250 ali, nunca mais que 500 numa única transação para o mesmo destinatário no mesmo mês, nunca mais de 3 transações por mês. O padrão era irregular o suficiente para parecer orgânico se você não soubesse o que estava procurando, mas regular o suficiente para ser reconhecido como intencional quando você organizava o histórico completo em ordem cronológica e somava o total. O total acumulado era de R$46.200 transferidos para uma conta no nome de Hélio ao longo de um período que começava 3 meses depois da nossa briga sobre a transferência de São Paulo e terminava 6 meses antes da tentativa de alienação do apartamento. A sequência temporal era informativa. Havia também uma letra de crédito rural. Eu tinha assinado, em 2020, como garantidor de uma linha de crédito para um consórcio imobiliário do qual participávamos, que estava prospectando terrenos no entorno do Distrito Federal. A linha de crédito era para o consórcio. Mas ao analisar os documentos que meu advogado conseguiu junto ao banco, descobrimos que parte dos recursos havia sido redirecionada através de uma operação intermediária para a conta operacional da distribuidora de material de construção de Anápolis,
num montante que era pequeno o suficiente para não acionar os alertas automáticos do banco, mas grande o suficiente para ser relevante no fluxo de caixa da distribuidora num trimestre específico em que ela havia tido problemas com um fornecedor de Goiânia que suspendera o prazo de pagamento. O dinheiro do meu aval tinha sido usado para resolver um problema operacional do negócio do sogro, sem que ninguém me perguntasse se eu concordava. E havia o seguro de vida, que eu já sabia desde 2021, mas que agora, com o contexto completo, adquiria um peso diferente. A sequência era briga sobre mudança de cidade, contratação imediata de seguro de vida, 18 meses de transferências em valores pequenos, operação com a letra de crédito e, finalmente, a tentativa de alienação do apartamento. Cada um desses elementos, isolado, tinha uma explicação que poderia ser razoável. Juntos, eles descreviam um processo que tinha lógica interna, duração e intenção. Eu não quis usar o seguro no processo de separação. Era desnecessário e introduziria uma linha narrativa emocional que torna os processos imprevisíveis. Mas registrei tudo, cada dado tem seu peso próprio. Em setembro, meu advogado disse que tínhamos o suficiente. A estrutura de resposta estava pronta. Impugnação ratificada pelo próprio argumento do cartório, notificação extrajudicial sobre as transferências para a conta de Hélio, com documentação bancária completa, e notificação separada sobre a letra de crédito rural, com o histórico do redirecionamento. Tudo em envelopes, tudo assinado, nada apresentado. Faltava o momento certo. E então, Viviane me ligou numa quinta-feira de setembro e disse que precisava que a gente se sentasse para conversar de verdade. A voz dela tinha aquela cadência de quem ensaiou o início, mas está improvisando o meio, com as pausas levemente mais longas que o natural antes das palavras que carregam mais peso. Disse que o casamento estava numa crise que ela sentia há algum tempo, que havia questões não resolvidas que precisavam de uma conversa adulta e que ela queria fazer isso num lugar neutro, com a família presente, para que houvesse testemunhas de que a conversa tinha acontecido de boa fé. Testemunhas. Eu ouvi essa palavra e entendi a arquitetura do que estava sendo proposto. A palavra testemunhas, num contexto de separação de casal, tem uma função específica. Ela prepara terreno para uma narrativa futura sobre quem tentou resolver e quem se recusou. Se eu aceitasse e assinasse o que quer que fosse trazido, haveria testemunhas de que assinei voluntariamente. Se eu me recusasse a comparecer, haveria testemunhas de que fui convidado para uma conversa de boa-fé e não apareci. Era uma armadilha simples, mas funcional para quem não soubesse que era uma armadilha. Disse que tudo bem, que eu escolhia o restaurante. Ela disse que achava que deveria ser ela a escolher. Eu disse, Antiquários na quarta-feira que vem. Houve uma pausa pequena. O tipo de pausa que acontece quando alguém está recalculando alguma coisa no meio de uma conversa que havia planejado de forma diferente. Depois ela disse tudo bem. O que você quer que eu faça com a família? Ela perguntou. Traz quem você achar necessário, eu respondi. E foi assim que chegamos ao guardanapo dobrado em forma de cisne. Se você está ouvindo isso e ainda não se inscreveu neste canal, quero te pedir isso agora, não porque seja protocolo, mas porque o que acontece nos próximos minutos desta história muda completamente o sentido de tudo que você acabou de ouvir. O que parece uma conversa de conciliação não é uma conversa de conciliação. O que parece um jantar de família num restaurante elegante não é um jantar de família. E o momento em que a diferença aparece é exatamente o tipo de coisa que faz com que histórias como essa precisem de mais gente prestando atenção. Inscreve-se no canal. Curte o vídeo. Depois a gente continua. Os menus foram distribuídos com aquela eficiência silenciosa que o Antiquários mantém há décadas. Garçons que aparecem na hora exata e desaparecem antes de você precisar ignorá-los. Viviane escolheu o bacalhau a Gomes de Sá, que era o prato dela nas 2 vezes anteriores que tínhamos ido ao restaurante juntos. Uma constância que ela tinha e que eu havia interpretado por anos como lealdade, mas que, olhando de um ângulo diferente, também poderia ser interpretada como a estratégia de quem não quer desperdiçar energia em escolhas que já foram feitas. Dona Arlete pediu o mesmo, que era a dinâmica padrão dela, espelhar a filha em situações onde não sabia o que escolher, o que funcionava como uma afirmação de solidariedade sem precisar ser declarada em palavras.
Hélio escolheu o medalhão com fritas e pediu que trouxessem bem passado, com uma precisão sobre o ponto da carne que me pareceu o detalhe característico dele, aquele tipo de controle sobre pequenas escolhas que mascara uma imprecisão fundamental nas escolhas grandes. Seu Lúcio olhou para o cardápio por 40 segundos exatos e pediu uma sopa de cebola. Nenhum comentário sobre o cardápio, nenhuma hesitação entre opções. O gesto de alguém que não queria estar ali, mas não encontrava uma saída digna. Eu pedi o robalo grelhado. Enquanto os garçons anotavam os pedidos em silêncio, Viviane reposicionou os talheres diante dela com aquela precisão que eu reconhecia de 6 anos de convivência. O garfo 1 milímetro para a esquerda, a faca alinhada com o garfo. O copo d'água movido 2 centímetros para a direita. Era o gesto de quem se prepara para uma apresentação, não para uma refeição. Ela tinha praticado o começo da conversa, e eu conseguia reconhecer quando ela tinha praticado alguma coisa, porque o ritmo tinha aquelas pequenas pausas que servem de marcador interno entre uma ideia preparada e a próxima que ela havia decidido trazer. Renato, ela disse, com a voz que ela usava quando queria soar razoável mesmo em situações que ela sabia que não eram razoáveis, eu sei que nós estamos num momento difícil. E eu acho que a família precisa ouvir isso de mim diretamente, com você presente, porque quero que fique claro para todo mundo que estou aqui com boa intenção, não para atacar ninguém. Estou aqui porque eu me importo com esse casamento e porque acho que a gente precisa resolver algumas coisas que ficaram sem resolver por muito tempo. Eu ouvi isso e fiz o que aprendi a fazer nos últimos 8 meses. Ouvi, sem interromper, sem inclinar o corpo para frente no gesto de quem está prestes a responder, sem cruzar os braços, que seria o sinal errado, sem encostar na cadeira de qualquer forma que sinalizasse pressa ou desconforto. Só ouvi com o rosto no registro neutro que uso em audiências quando a parte contrária está falando e eu estou catalogando cada frase para uso futuro. Ela continuou. Disse que havia questões financeiras que precisavam ser resolvidas de forma adulta, o adjetivo adulta sendo usado de uma maneira que implicava que a alternativa não adulta seria eu insistir nos meus direitos, como se insistir em direitos fosse imaturidade e ceder fosse maturidade. Disse que havia um imóvel no Sudoeste que estava no nome dela, mas que ela sabia que eu considerava meu, e que ela queria propor uma solução para isso que fosse justa para os dois lados. Disse que Hélio tinha estudado o mercado imobiliário de Brasília nos últimos meses e tinha chegado a uma proposta de avaliação independente que poderia funcionar como base para uma divisão amigável do patrimônio sem que ninguém precisasse de advogado. Hélio assentiu ao ser mencionado com aquela expressão de quem preparou a fala, mas ainda não encontrou o momento de usá-la. Dona Arlete tinha as mãos entrelaçadas sobre a mesa e os olhos levemente voltados para baixo, o que era o comportamento habitual dela quando estava presente numa situação que ela tinha ajudado a construir, mas da qual preferia se dissociar esteticamente, como se a distância do olhar pudesse funcionar como uma distância moral entre ela e o que estava acontecendo. Eu olhei para seu Lúcio. Ele estava olhando para o guardanapo dele, que o garçom tinha dobrado em formato de leque, diferente do meu cisne, com a expressão de alguém que sabe que está sentado do lado errado da mesa, mas não encontra mais como mudar isso sem um custo que não está disposto a pagar naquele momento. Havia algo na curvatura dos ombros dele, uma ligeira deflexão para dentro que eu não tinha visto antes em 6 anos de convivência com a família, que me dizia que ele sabia que havia algo errado na fundação do que estava acontecendo ali. Não necessariamente nos detalhes que eu sabia, mas na fundação, e que ele tinha chegado de qualquer forma, porque essa era a família dele, e é assim que as famílias funcionam. Você aparece mesmo quando sabe que não devia, porque aparecer é o que define que você pertence. Eu registrei isso. Viviane tirou uma pasta da bolsa, uma pasta A4 de plástico semi-transparente com um elástico azul e colocou sobre a mesa entre nós dois. Empurrou suavemente na minha direção, com um movimento que ela tinha calibrado para parecer gesto de boa vontade e não de pressão. É um acordo, ela disse. Eu e o Hélio chegamos num consenso de avaliação de mercado para o apartamento do Sudoeste, com base em pesquisa de imóveis comparáveis na região. É uma proposta justa. Se você assinar agora, a gente encerra isso aqui de forma tranquila, sem precisar de advogado, sem precisar de processo, sem que fique feio para ninguém.
Peguei a pasta, abri. Era um documento de 3 páginas, com fonte pequena e margem estreita, o tipo de formatação que serve para comprimir o conteúdo de forma que pareça menos do que é quando você segura nas mãos. Eu li cada linha, levou uns 4 minutos, durante os quais ninguém à mesa disse nada. O garçom passou com uma bandeja de pão e eu gesticulei negativamente, sem tirar os olhos da página. Era um acordo de separação consensual com cláusulas de quitação recíproca de direitos sobre o imóvel do Sudoeste, onde Viviane era reconhecida como titular plena e eu abria mão de qualquer reivindicação futura sobre o bem, recebendo em troca um valor estipulado numa tabela de avaliação que Hélio tinha preparado com base em imóveis comparáveis do bairro. A tabela colocava o apartamento 23% abaixo do valor real de mercado, conforme avaliações independentes que meu advogado tinha encomendado 2 meses antes, especificamente para ter esse número como referência. Havia uma cláusula de isenção de futuras ações relacionadas ao casamento, com linguagem suficientemente ampla para me impedir de questionar qualquer movimentação patrimonial anterior, incluindo as transferências e a letra de crédito. E havia uma cláusula adicional que eu precisei ler 2 vezes para acreditar que estava lendo. Reconhecimento, pelo signatário, de que a deterioração do casamento havia sido causada por incompatibilidade de temperamentos iniciada pelo cônjuge varão, com reflexos no ambiente doméstico que haviam inviabilizado a continuidade da relação conjugal. Eu era o cônjuge varão. Eles queriam que eu assinasse um documento dizendo que o casamento tinha acabado porque eu era difícil, e que o apartamento era dela por um preço 23% menor do que valia, e que eu abria mão de questionar qualquer coisa que tivesse acontecido antes. Fechei a pasta, coloquei sobre a mesa do meu lado, e não do lado de Viviane. Ela piscou. Foi o único movimento involuntário que ela fez em toda a noite até aquele momento, e eu o notei porque estava olhando para o rosto dela da maneira que se olha para algo que se está avaliando, não com emoção, mas com atenção clínica. Antes de você ouvir o que aconteceu quando o garçom trouxe o prato principal, preciso te fazer uma pergunta, porque esse é o momento em que a história dobra e o que vem depois só faz sentido se você entender o ponto de escolha. Se você estivesse sentado naquela cadeira, de frente para a pasta fechada e a caneta na mão, com a família dela te olhando, o que você faria? Assinava para encerrar logo e economizar energia, mesmo sabendo que o acordo era injusto e que você estava admitindo uma culpa que não tinha, ou fazia o que eu fiz? Quero ouvir a sua resposta nos comentários antes de continuar. E se ainda não está inscrito no canal e não curtiu o vídeo, faz isso agora. O que vem a seguir é o motivo pelo qual essa história precisa ser contada inteira. Peguei a caneta que estava dentro da pasta. Destampei. Olhei para a primeira cláusula do documento, segurando a caneta sobre o papel de um jeito que deixava o gesto em suspenso. Era um suspense funcional, não dramatúrgico. Eu precisava que todo mundo à mesa acreditasse por um instante que havia uma possibilidade real de que eu fosse assinar. Que houvesse aquele momento de antecipação que faz o corpo dos outros se ajustar para uma situação que ainda não se concretizou. Viviane relaxou levemente os ombros. Dona Arlete soltou o fôlego de forma quase imperceptível, uma inspiração controlada que ela provavelmente não sabia que estava fazendo. Hélio colocou as mãos espalmadas sobre a mesa, o gesto de quem está pronto para se levantar e formalizar alguma coisa, para ser a testemunha que foi trazido para ser. Então fechei a caneta. Coloquei-a de volta dentro da pasta. Empurrei a pasta de volta para o centro da mesa. O que se seguiu foi uma conversa que levou menos tempo do que o jantar que a precedeu. Eu não precisei de muitas palavras porque as palavras que eram necessárias eram precisas, não longas. Viviane, eu disse com a voz que eu uso quando estou descrevendo um fato para um juiz, você me trouxe um acordo de separação para eu assinar num restaurante, na frente da sua família, sem que eu tivesse um advogado presente, sem me avisar com antecedência sobre o conteúdo do documento, com uma tabela de avaliação que está 23% abaixo do valor de mercado e com uma cláusula que me atribui a culpa pelo fim do casamento. Isso não é uma proposta justa. Isso é uma armadilha mal montada. Hélio se mexeu na cadeira. Renato, começou Viviane, com a voz que ela usa quando quer que a outra pessoa se sinta como se estivesse sendo exagerado. Você está sendo agressivo. A família está aqui para ajudar a resolver isso de forma... Não estou sendo agressivo.
Estou descrevendo o documento. Se você quiser, posso ler a cláusula 4 em voz alta para que todos à mesa ouçam o que eu estaria assinando. Ninguém disse que sim. O silêncio que se seguiu não era o silêncio de uma discussão chegando ao limite. Era o silêncio de quando o terreno muda sob os pés de todo mundo ao mesmo tempo e cada pessoa está processando esse novo terreno na velocidade que consegue. Meu advogado foi mais preciso do que eu poderia ser aqui, então vou usar as palavras dele. O acordo que você preparou é nulo de pleno direito porque o imóvel em questão foi adquirido antes do casamento, o que o torna bem pré-nupcial independentemente do registro posterior, e a tentativa de transferência para o nome de Hélio em fevereiro deste ano foi retida pelo cartório exatamente por essa razão. O cartório identificou a inconsistência no histórico de aquisição antes de qualquer impugnação formal da minha parte. Você já sabe disso. Eu deixei você saber que eu sabia desde então? Não. Mas eu sabia desde o primeiro dia. Hélio abriu a boca, fechou-a, abriu o paletó. Tirei do bolso interno um envelope lacrado que eu tinha colocado ali essa tarde antes de sair do escritório de casa, com o mesmo cuidado que coloco nos documentos que entrego em audiência. Coloquei sobre a mesa do lado da pasta de Viviane. Dentro desse envelope, continuei, há uma notificação extrajudicial sobre R$ 46.200 transferidos ao longo de 18 meses para uma conta no seu nome, Hélio, provenientes de uma conta que eu dividia com Viviane em transferências estruturadas em valores abaixo do limite de rastreamento automático. O período começa em janeiro de 2022 e termina em junho do ano passado. Há também uma segunda notificação sobre uma letra de crédito rural, da qual sou garantidor, cujos recursos foram parcialmente redirecionados para a conta operacional da distribuidora de vocês em Anápolis, através de uma operação intermediária que não consta em nenhuma ata do consórcio imobiliário que a linha deveria financiar. E há uma via da impugnação já protocolada no cartório, com número de protocolo e data de recebimento, sobre a tentativa de alienação do apartamento do Sudoeste. Hélio olhou para o envelope com a expressão de quem está vendo algo que não deveria ter materialidade fora de um escritório de advocacia. Isso é, ele começou, com uma voz que tentava soar indignada, mas saía imprecisa nos contornos. Isso é uma acusação sem fundamento, Renato. Você está tentando criar um problema onde não. É uma notificação, não uma acusação. A diferença é substantiva. Acusação é afirmação que ainda pode ser contestada em igual medida. Notificação é descrição de fato com documentação de suporte já organizada. Se você quiser contestar, está no seu direito. O número do escritório do meu advogado está na última página de cada notificação. Eles estão disponíveis a partir de segunda-feira. Dona Arlete colocou a mão sobre o braço de Hélio, que era o gesto dela para dizer para não falar mais, não como suporte emocional, mas como instrução operacional. O garçom chegou com os pratos, colocou o robalo na minha frente com o mesmo profissionalismo de quem não está vendo nada de particular acontecer naquela mesa. O Antiquários tem aquele tipo de serviço que trata a tensão entre clientes como um ruído de fundo que não compete com a qualidade da experiência. O garçom perguntou se estava tudo bem para todos. Eu disse que sim, obrigado. Arrumei o guardanapo no colo e peguei o garfo. O robalo estava bem temperado. Limão, alecrim, uma camada fina de crosta de ervas que não dominava o sabor natural do peixe, mas o complementava com uma precisão que me fez pensar que o chefe havia chegado naquela proporção por experimentação e não por receita. Esse é o tipo de detalhe que a gente percebe quando está calmo. Viviane não tocou no bacalhau. Hélio cortou o medalhão e não comeu o que cortou. Dona Arlete estava com as mãos no colo, diferente de onde elas estavam antes, e eu percebi que o movimento tinha sido o de alguém que se retira da cena sem precisar se levantar. Seu Lúcio olhou para mim pela primeira vez naquela noite. Não com raiva, não com hostilidade, com a expressão de alguém que está reconhecendo alguma coisa que deveria ter reconhecido antes, ou que talvez tenha escolhido não reconhecer por muito tempo porque reconhecer custava mais do que o conforto de não saber. Então por que você veio? Ele perguntou. A voz era baixa, sem desafio. Era uma pergunta genuína, do tipo que aparece quando alguém percebe que a situação é mais complexa do que foi apresentada e que a complexidade exige uma resposta que não estava no roteiro que ele havia assumido quando concordou em estar ali.
Eu pensei um momento antes de responder. Porque o Antiquários é o único lugar em Brasília onde vocês não iam fazer uma cena, eu disse. E porque eu precisava que vocês lessem os documentos num lugar onde tivessem que ficar sentados para recebê-los. Seu Lúcio ficou quieto depois disso. Não havia mais o que dizer dessa perspectiva, e ele era o tipo de homem que entende quando uma conversa chegou ao ponto onde as palavras adicionais só prejudicam. Viviane, eu continuei, virando-me para ela diretamente e usando o tom que eu usaria com alguém que eu ainda respeito mesmo numa situação como essa, eu não vim aqui para humilhar você. Eu vim porque você me convidou para uma conversa e eu preferi ter essa conversa nos termos corretos, com os fatos na mesa antes do documento. O acordo que você trouxe não vai funcionar, como eu disse. Mas, se você quiser iniciar uma separação consensual real, com advogados dos dois lados, bens declarados corretamente e avaliação de mercado independente para qualquer bem que precisar de avaliação, meu advogado está disponível a partir de segunda-feira que vem. Ela me olhou durante um tempo que eu não soube medir com precisão, e havia algo naquele olhar que eu não consigo nomear até hoje com a exatidão que costumo ter. Não era raiva pura, não era arrependimento imediato. Era mais parecido com o olhar de quem acabou de entender que o terreno que achava firme tem uma composição diferente do que supunha, e que a construção que estava em cima desse terreno vai precisar ser recalculada do zero sem os materiais que havia contado ter disponíveis. Ela não disse nada, voltou os olhos para o bacalhau que ainda não tinha tocado. A família dela saiu do restaurante antes da sobremesa. Hélio foi o primeiro, com o envelope na mão e o medalhão praticamente intacto no prato. Dona Arlete foi logo depois, com a bolsa apertada contra o corpo, num gesto que eu reconhecia como o gesto dela, de quando estava organizando internamente uma versão diferente do que tinha acabado de acontecer para poder contar de forma que preservasse o que precisava ser preservado. Viviane ficou mais uns 10 minutos depois que a mãe foi embora, sem comer, sem falar, olhando para a vela da mesa com aquela expressão que eu aprendi, ao longo de 6 anos, a não tentar interpretar mais, porque a interpretação era sempre mais cara do que o dado valia. Na hora em que levantou, ela disse apenas uma frase. Você podia ter me avisado antes. Eu disse, você podia ter me perguntado antes de assinar a procuração. Ela foi embora. Seu Lúcio foi o último a sair. Ficou parado ao lado da minha cadeira por um momento, de pé, com o casaco dobrado no braço e os óculos de leitura que ele sempre usa à noite na mão, olhando para a mesa vazia onde havia estado a pasta com o acordo. Eu deixei que ele ficasse o tempo que precisasse. Ele disse uma coisa que eu não esperava. Ela não é uma pessoa má, ele disse. A voz era baixa, sem drama, com o tom de quem está dizendo isso para si mesmo tanto quanto para mim. Ela só nunca aprendeu que tem coisas que não se faz. Havia um peso específico naquela frase que vinha de alguém que provavelmente sabia há algum tempo que havia coisas que não se faziam e que tinha escolhido não nomear essas coisas enquanto havia a possibilidade de que não fossem necessárias nomear. Não era absolvição da filha, era reconhecimento de uma falha de formação que ele sabia ser também, em alguma medida, responsabilidade sua. Eu disse que eu sabia disso. Ele acenou com a cabeça de um jeito que não era aprovação nem desaprovação. Era reconhecimento de um fato que os dois sabíamos. E foi embora. Fiquei mais um pouco. Pedi a sobremesa. Um pudim de leite que eu não precisava, mas que parecia o gesto certo para encerrar a noite de uma forma que não fosse dramática, que não saísse dali carregado de urgência que aquele momento não pedia mais. A conta viria de qualquer forma. Melhor que viesse depois de um pudim do que no meio de uma saída apressada. O cisne de guardanapo ainda estava ao lado do meu prato, intacto, com o pescoço inclinado e as asas no mesmo equilíbrio de antes. Ele tinha aguentado a noite inteira sem desmontar. Esses dobramentos só funcionam com o tipo certo de guardanapo, tecido com gramatura suficiente para manter a forma sem ser rígido demais, flexível o bastante para aceitar a dobra inicial, mas com fibra suficiente para não ceder ao primeiro contato involuntário. Se você dobra com o guardanapo errado, a estrutura cai sozinha antes da hora. Parece intacta por um momento e depois vira um pano amassado ao menor toque. Paguei a conta, que era de R$ 187, contando apenas o que eu consumi. Saí pelo estacionamento do Lago Sul às 22h20 de uma terça-feira de outubro.
O apartamento do Sudoeste, aquele de 140 metros quadrados que eu tinha comprado em 2012 com dinheiro acumulado ao longo de 7 anos, estava vazio naquela noite. Viviane tinha um apartamento no Noroeste que havia ficado registrado no nome dela, num arranjo anterior ao nosso casamento, e que eu nunca havia pensado em questionar, porque nunca havia tido razão para pensar nisso, de forma diferente do que pensava em qualquer outro detalhe de uma vida compartilhada. O Sudoeste era o nosso. O Noroeste era a reserva dela. Essa era a geometria. Depois que a geometria mudou, depois de fevereiro, quando eu soube o que era o Sudoeste de fato e o que havia sido tentado, ela foi morar no Noroeste em setembro, quando ficou claro que a separação era a direção, e o Sudoeste ficou no inventário do processo, aguardando o desfecho da impugnação. Naquela noite, saindo do Antiquários, eu não fui para o Sudoeste. Fui para um hotel no Asa Sul, onde ficava quando precisava de uma distância do escritório de casa por qualquer razão, e que naquele contexto servia como uma versão diferente de distância, a de quem não quer dormir num lugar que ainda vai ser tecnicamente contestado amanhã. Esse é o tipo de detalhe prático que as pessoas não contam nessas histórias, mas que faz parte delas, onde você dorme na noite em que a arquitetura da sua vida muda de endereço. Você dorme num hotel de R$300 que tem uma cama suficientemente boa e um silêncio suficientemente completo para que você possa terminar de processar o que aconteceu nas últimas 4 horas sem que o ambiente físico interfira com o processo mental. Eu dormi bem naquela noite. Isso sempre surpreende as pessoas quando digo, mas a instrução de 8 meses tinha feito o trabalho pesado com antecedência, e o que aquela noite exigiu foi menos do que o que qualquer das semanas anteriores havia exigido. O mais difícil tinha sido o período de espera. O jantar foi só a formalidade que organiza o que já havia sido decidido. O processo de separação começou na segunda-feira seguinte, como eu havia proposto. Meu advogado entrou em contato com o escritório que Viviane havia contratado em Anápolis. As primeiras sessões de negociação foram conduzidas por escrito, o que eu preferi porque o registro escrito é mais preciso do que o registro de memória, e porque eu sabia que a família dela teria interesse em construir uma narrativa verbal diferente da que os documentos indicavam. Com os documentos na mesa, a margem de construção narrativa era pequena. A impugnação sobre o apartamento foi ratificada por decisão liminar no final de outubro, pelo argumento que meu advogado havia antecipado desde fevereiro. O bem pré-nupcial não poderia ter sido transferido para o nome de Viviane com os efeitos de domínio pleno que ela pretendia, independentemente do que constava no registro, porque o registro posterior não apaga a natureza pré-nupcial da aquisição quando a aquisição é anterior ao início da relação conjugal. O juiz foi direto e a decisão foi curta, o que normalmente é sinal de que a tese jurídica era sólida o suficiente para não precisar de elaboração. O apartamento voltou para meu nome em novembro. As notificações sobre as transferências e a letra de crédito rural seguem em processo de análise e negociação. Meu advogado acredita que chegaremos a um acordo de devolução antes que precise ir à instrução formal, porque a documentação é completa o suficiente para que a contestação seja improvável de ter sucesso e porque há um interesse de ambos os lados em não tornar o assunto mais público do que já está dentro do círculo dos envolvidos diretos. Imagino que seu Lúcio tenha tido conversas internas que eu nunca vou saber o conteúdo. Imagino que a distribuidora de Anápolis tenha feito algumas reorganizações internas que o público externo não vai ver. Mas essas são as consequências que acontecem fora do meu perímetro de competência. O que eu sei é que num domingo de novembro, semanas depois do jantar no Antiquários, eu estava passando pelo Lago Sul depois de uma reunião no Tribunal Regional Federal que havia ido até mais tarde do que o previsto. Passei em frente ao restaurante. Parei do lado de fora por 1 minuto, olhando para a fachada iluminada, com o som abafado de conversas e de talheres vindo de dentro, e depois fui embora a pé até o estacionamento 2 quarteirões adiante. Não foi drama. Foi só 1 minuto de balanço interno, aquele tipo de pausa que a gente faz diante de lugares que foram palco de algo e que depois continuam existindo como se não fossem palco de nada, recebendo outros clientes, outras conversas, outros guardanapos dobrados em outras formas para outras pessoas que não sabem que aquele espaço já teve outra história dentro dele.
Em dezembro, voltei para o sudoeste. O apartamento precisava de pequenas manutenções que haviam ficado represadas durante o período da impugnação, quando parecia prudente não investir em bem que estava em disputa. Uma torneira no banheiro, o rodapé da sala que havia descascado numa extremidade, o ar-condicionado do quarto que havia perdido potência de frio ao longo do inverno. Chamei um profissional para cada coisa. Levou uma semana para o apartamento voltar ao que havia sido quando era só meu, antes de 2015, antes de Viviane, antes de tudo que veio depois. Havia uma tarde, de janela aberta e sol de dezembro de Brasília, que entra pela tarde com aquela intensidade seca que só existe na capital quando a umidade relativa do ar está baixa e o céu não tem nuvem nenhuma para modular, em que eu fiquei sentado na sala com um processo para ler e não li. Fiquei olhando para o apartamento, para a disposição dos móveis que havíamos escolhido juntos em 2017, quando resolvemos reformar a sala, antes de qualquer coisa que eu pudesse ter identificado como sinal. Para o tapete iraniano que ela tinha encontrado num antiquário em Brasília e que tinha ficado debaixo da mesa de centro porque encaixava exatamente no tom do piso. Para a estante que eu tinha montado num sábado de manhã com o auxílio de Hélio, de quem eu não gostava muito, mas com quem havia tolerado uma tarde de trabalho manual porque era o cunhado e porque havia cola familiar naquela tarde que eu ainda não sabia o que havia por baixo. Tudo isso estava ali. As coisas ficam depois que as pessoas vão. E você decide o que faz com elas, que é também uma forma de decidir o que faz com o período de que elas fazem parte. Deixei tudo como estava, por enquanto. Não porque não pudesse mudar, mas porque mudar exigiria uma urgência de apagamento que eu não sentia, e urgência de apagamento é sempre uma forma de dar mais peso ao que você quer apagar do que ele merece ter. O cisne de guardanapo ainda aparece na minha cabeça às vezes. Não como símbolo de nada em especial, nenhuma metáfora elaborada sobre equilíbrio ou forma ou o que fica quando a estrutura é boa. É mais como o detalhe que a memória escolheu para organizar aquela noite inteira, e a memória sempre escolhe o detalhe mais neutro, o que não tomou partido de ninguém, o que simplesmente estava lá quando tudo aconteceu. O cisne não sabia de nada. Estava dobrado assim porque é assim que eles dobram no antiquários todas as noites, independentemente de quem está sentado ao redor dos pratos. Aqui está o que eu sei agora, com a separação em andamento e alguns meses de distância para que as coisas assentem no lugar onde deveriam estar. Fui um homem que confiou de forma errada, não porque fosse ingênuo no sentido geral, mas porque apliquei ao casamento um padrão diferente do que aplico ao trabalho, como se amor e competência precisassem de epistemologias distintas, como se dentro de uma relação as ferramentas de verificação fossem uma forma de deslealdade ao que aquela relação deveria ser. Esse é um erro que muita gente comete. Não é o maior erro que existe, mas tem consequências reais que se acumulam de forma discreta até o momento em que aparecem todas de uma vez e você precisa processar um volume maior do que esperava. O que eu aprendi não tem a forma de uma lição moral com borda definida. Tem a forma de um procedimento que eu já conhecia do trabalho, mas não tinha transferido para a vida pessoal. Quando você descobre que algo está errado, a primeira pergunta não é como reagir. A primeira pergunta é quanto tempo tenho e quanto eu sei. Com tempo e informação suficientes, a reação deixa de ser urgência e vira escolha. E escolha feita com calma raramente precisa ser explicada depois, porque os fatos a explicam por conta própria, sem precisar de vós. A reação imediata em fevereiro teria sido juridicamente correta, mas teria sido incompleta em termos práticos. Eu teria recuperado o apartamento e deixado o restante intocado, sem saber que o restante existia, o que significava que o restante teria continuado acontecendo de outras formas que eu não conseguiria ver em tempo. A instrução dos 8 meses foi o que tornou a resposta completa. Viviane não era uma mulher má. Isso seu Lúcio disse e eu concordo, porque concordar não me custa nada e porque é verdade. Ela era uma mulher que cresceu num ambiente onde o patrimônio era o idioma principal das relações, onde proteger o que é seu justificava métodos que o idioma dela não considerava desonestos, porque o desonesto, dentro daquele sistema, era perder o que havia sido construído com esforço de geração anterior.
A distribuidora de Anápolis sobreviveu décadas porque havia uma forma específica de gerir as margens e as relações que o próprio seu Lúcio Imagino preferia não ver documentada em detalhes. Esse era o mundo onde Viviane aprendeu a pensar sobre valor, sobre posse, sobre o que se protege e como se protege quando você acha que está em risco de perder. O problema é que eu não era uma negociação, ou pelo menos não deveria ter sido. E houve um tempo no começo, quando havia afeto real na construção que estávamos fazendo, em que eu genuinamente não era uma negociação para ela. O que aconteceu depois é que o idioma do ambiente de origem foi gradualmente sobrepondo o idioma do que tínhamos construído juntos, e no momento em que ela tomou a primeira decisão de agir sobre o apartamento, o que havia sobrado do primeiro idioma era insuficiente para conter a lógica do segundo. Isso não a absolve. Contextualiza. E contextualizar é diferente de absolver, assim como entender é diferente de perdoar e seguir em frente é diferente de esquecer. Um colega do escritório perguntou há algumas semanas como eu estava. Eu disse que estava bem, o que era verdade num sentido funcional. Ele perguntou se era difícil. Eu pensei por um momento na distinção que havia entre difícil e trabalhoso. Difícil implica uma resistência emocional que atrapalha o funcionamento, que faz o trabalho sair errado ou não sair. Trabalhoso é só uma quantidade maior de procedimento do que o habitual. A separação é trabalhosa. O apartamento foi trabalhoso. As notificações são trabalhosas. O processo como um todo é trabalhoso. O difícil, se é que houve difícil no sentido real da palavra, foi o período entre fevereiro e setembro. Não pelo esforço de manter a aparência de normalidade, mas pela qualidade diferente que um ambiente doméstico assume quando você sabe que o que está em volta não é o que parecia ser. A sala continua sendo a mesma sala. A cozinha continua sendo a mesma cozinha. Os hábitos dela continuam sendo os mesmos hábitos. Mas o significado muda, e mudar o significado é mais cansativo do que mudar o lugar, porque você carrega o novo significado o tempo inteiro, enquanto o ambiente continua insistindo no antigo. Há uma versão de mim que pensa se não teria sido melhor confrontar antes, mais cedo, quando ainda havia alguma chance de que a conversa tivesse um resultado diferente. Não diferente no resultado prático. O apartamento teria voltado para mim de qualquer forma se eu tivesse impugnado em março, e as notificações sobre as transferências teriam o mesmo valor documental se tivessem sido apresentadas em maio. Diferente no que ficou depois da conversa, no que sobrou entre mim e ela depois de tudo dito, naquele espaço que existe entre o fim de uma coisa e o começo do que vem a seguir. Quando você espera 8 meses, o que fica no final não é uma conversa. É um procedimento concluído. Isso é eficiente. E às vezes eficiente é exatamente o que a situação requer, e a única coisa que ela requer. Mas eficiente e suficiente não são sempre a mesma palavra, e eu ainda não decidi com qual das duas quero ficar quando penso naquele período. O tempo julga. Isso eu aprendi de forma concreta, não como frase de encerramento, mas como experiência verificável. O que o tempo julgou aqui foi a diferença entre o que eu aparentava ser e o que eu era, e o que aquelas duas coisas valiam quando colocadas numa balança com documentação e protocolo de cartório e número de registro de impugnação. O resultado foi o que foi. O que o tempo ainda vai julgar e sobre o qual eu não tenho controle nem previsão confiável é o resto. Me conta nos comentários. Você teria esperado os 8 meses do jeito que eu fiz, montando a instrução antes de responder, ou teria confrontado antes, logo quando a atendente do cartório ligou pela primeira vez? Não há resposta errada. É genuinamente uma questão sobre o que cada pessoa faria com as mesmas informações e os mesmos recursos disponíveis, e as respostas me interessam de verdade. Quero ler o que você pensa. E se você chegou até aqui e ainda não está inscrito no canal, faz isso agora. Compartilha com alguém que precisa ouvir essa história. Todo episódio aqui é uma história diferente, contada por homens diferentes, sobre momentos que mudaram o jeito como eles enxergam o que constroem e o que perdem. Até o próximo.